Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2019, dia dedicado a São João Paulo II, sendo a cor litúrgica branca. Eu particularmente tenho assim um amor muito grande pela imagem de São João Paulo II, porque ele foi, digamos, o papa da minha infância. Então eu acompanhei muitas notícias. Logicamente, a grande maioria das notícias que circulavam era por meios de comunicação do mundo secular, então não apontavam muito as atitudes mais voltadas ao catolicismo, mas sim a tudo que ele fazia que chamava atenção para o mundo secular. Então, o que chamava a atenção na época? Ele fez um pontificado longo, Ele nasceu em 1920, ele foi eleito Papa em 1978 e faleceu em 2 de abril de 2005. Inclusive, até a eleição dele tem suas particularidades. Ele veio a substituir João Paulo I, que ficou apenas em torno de 28 dias como Papa. Foi o Papa, acho que talvez com uma experiência de papado mais curta. Então ele já veio substituindo esse Papa. E para dar continuidade e com todo respeito também talvez ao seu antecessor, ele tomou posse de um nome, de João Paulo II. Outro detalhe que chamava muita atenção foram as viagens internacionais. Ele é considerado o Papa que mais viajou em seu pontificado, mesmo estando doente, perto do fim da vida. Mas no início do pontificado ele viajava e ao que descia a escada do avião, ele beijava o solo a qual ele estava visitando. Então isso foi uma característica muito particular dele durante o início do seu ministério enquanto Papa. Sofreu um atentado gravíssimo, a bala. No outro ano que se seguiu a esse atentado, ele quase levou uma facada. Esse atentado foi evitado, mas ele estava correndo risco de vida. Teve fortes adversários durante o seu ministério. Foi o pai, digamos assim, ele que começou a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, além dos encontros da família, nos países em que ele visitava. Por isso que ele foi considerado o Papa que mais viajou, E era um devoto mariano, por excelência. Então, a vida de São João Paulo II é cercada de muitos fatores que podemos dizer que contribuíram para esta santidade. E também é um dos santos que teve a canonização mais rápida, Foi ele, Santa Teresa de Calcutá e agora a Irmã Dulce. A Irmã Dulce é a terceira santa que teve a sua santidade comprovada em curto período de tempo. Bem, não vou ficar falando só de São João Paulo II, Contudo, aproveitando aqui o ensejo, a deixa, já vou falar de um evento que vai acontecer agora, nesse fim de semana, do dia 26 a 27 de outubro, que é o Kairós da Pastoral da Sobriedade, com a presença de Dom Antônio Fernando Brocchini e Padre João Roberto Seconello, na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Então, se você acompanha esse Kairós, ou você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, A pessoa que não larga do vício da bebida, principalmente, porque a pastoral da sobriedade ele visa esse foco. Pessoas que sofrem, padecem, ou até famílias que padecem com alguém alcoólatra. Então, esse é o momento de reunião das pessoas que trabalham na pastoral da sobriedade, que vai acontecer agora dia 26 a 27 de outubro, na Canção Nova, Cachoeira Paulista. Muito bem. Vamos para a leitura da palavra. Nós iniciamos então a liturgia de hoje fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em Romanos capítulo 5, versículos 12, 15b, 17 a 19 e depois do 20b ao 21.
Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. E por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. No responsório de hoje, o salmo é o 39 com o refrão: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse: Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre em vós e jubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação. Lucas 21, versículo 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 12, versículos 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontra acordados quando chegar. E em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e recordando um pouquinho o que a primeira leitura está nos falando hoje. Paulo fala aos romanos o caso do pecado grande de Adão, que por um homem, por causa do erro de um homem, do pecado de um só, infelizmente, Paulo acaba dizendo, que Adão pecou e o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado também entrou a morte. Mas também por um só homem veio a nossa salvação e a justiça do Senhor. Contudo, teologicamente falando, Jesus não é só um homem, Jesus é Deus também. Então ele tem duas naturezas. Então, só que a gente não precisa estudar, nós que somos leigos, meu irmão e minha irmã, não precisamos estudar a teologia, os 4 anos, etc. A gente pode estar lendo o Catecismo da Igreja Católica, que inclusive São João Paulo II ajudou a elaborar esse compêndio, que se você não conhece, eu sugiro que você, quando for para uma livraria católica, porque dificilmente uma livraria secular vai ter, ou até um sebo, talvez você acabe topando
com a Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Tá? Ele é da capa amarelona. A editora, na verdade, é em parceria da Loyola, Editoras Vozes, Paulinas, Editora Ave Maria e Paulus. Então é uma edição múltipla, é uma edição em parceria com essas editoras. O texto típico latino da Libreria Editrici Vaticana, da Cidade do Vaticano, de 97. Existe uma carta aqui, chama Carta Apostólica Letamur Magnoperi. Me desculpa quem entende latim, né? Eu não sei. Então, estou falando mais ou menos como eu acho que é. Com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Aos veneráveis irmãos, cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e aos demais membros do povo de Deus. São João Paulo II, bispo servo dos servos de Deus, para perpétua memória. Então existe essa carta aqui, né, de São João Paulo II. Depois, a introdução desse catecismo apresenta a Constituição Apostólica Fidei Depositum, sem contar as cartas também da Comissão é uma comissão internacional do Catecismo da Igreja Católica, né, lá de Roma mesmo. Tem a assinatura na época da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então é um material aprovadíssimo, né? Eu falo isso porque eu tenho o catecismo. E eu tenho que agradecer também a alguns padres da Canção Nova, em especial o padre Roger Luiz, porque se não fosse pelas homilias dele lá da missa do Clube da Evangelização, eu nunca ia saber que existia esse catecismo, por incrível que pareça. Não estou fazendo crítica a nenhum padre, tá? Mas eu só vim descobrir que existia esse catecismo a partir da Canção Nova, né? E citando, então no caso o padre Roger Luiz vivia citando em suas homilias, e outro padre que também cita é o padre Duarte de Souza Lara, lá de Portugal, que ele uma das suas pregações dizia, além de rezar o terço, de ler a palavra de Deus, nem que seja um trechinho por dia, né, tudo isso diariamente, também fazer a leitura de um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. E eu já vou avisando que o texto com a letra razoável, ele é uma edição grande. Se você ainda tem olhos bons, né, você pode comprar a versão mini, que já é grandona, tem o tamanho de um dicionário grande, inclusive. Como eu já estou numa certa idade, né, a idade avança, então infelizmente eu tenho que ser esse grandão aqui. É um investimento, né, e é um investimento considerável, mas vale muito a pena, porque aí você conhece toda a doutrina também da Igreja Católica. Se você é mais jovem, né, existe a versão do YouCat, que é o Catecismo para Jovens, tem o DuCat, que é a doutrina da Igreja Católica, que é um outro material, né? Então, de repente, pode dar uma simplificada. E andei sabendo que tanto o YouCat quanto o DuCat tem a versão para crianças agora. Então, encontre uma versão confortável, de início, para você, meu irmão, minha irmã, né? Porque às vezes é aquela história da Bíblia, né? Eu me bati muito com a tradução da Ave Maria. É uma excelente tradução, mas desde que a gente já tenha uma caminhada de leitura e vivência um pouco também de estudo da palavra, aí vai. Se não, eu na época preferi comprar, no caso da Bíblia, a versão da linguagem para os dias de hoje da editora Paulinas, que foi muito útil, depois a tradução da CNBB, e agora estou conseguindo ler um pouco melhor e compreender melhor a Bíblia da Ave Maria, que é uma ótima tradução, inclusive, tá? Então, é tudo uma questão de interesse. Se tocar no seu coração a necessidade, de repente você não é tão jovem assim, mas você vai preferir comprar o YouCat. Vale a pena. Eu conheço gente de mais idade que não consegue ler o texto se não tiver uma figurinha, né, um desenho do lado. Então, esse é um caso, assim, nesse sentido. Sem contar que é uma linguagem mais aberta, né?
uma linguagem aberta que eu digo, uma linguagem mais acessível para o público jovem, mais simples. E, como eu disse, estou a saber que existe uma publicação tanto da doutrina, tanto do catecismo da Igreja Católica, quanto da doutrina também, para crianças. Então não precisa necessariamente comprar essa edição amarelona, da capa amarela, tá? Então, não estou criticando ninguém, nenhum padre, nenhuma paróquia, nada. Só estou informando que eu não conhecia, não sabia da existência, até porque durante esse período de 97 eu estava ainda fora da Igreja Católica. Eu nem sabia que tinha essa publicação, né? Porque na minha época, agora eu vou falar que nem aquele pessoal mais antigo, né? Na minha época, o catecismo era só que a gente aprendia na catequese, desculpa informar, aquela coisa meio feito dos mais ou menos, né? Para não dizer outras coisas. Hoje em dia existe formação para catequista, eles fazem reunião, já é um ministério mais assim, levado muito mais a sério, né? Penso eu, né? Não sei como é que é aí na sua diocese. Mas na minha época eram leigos que tinham vontade de ser catequista e infelizmente a gente percebia que alguns catequistas pareciam ser aqueles professores frustrados, né? Queriam ser professores de fato, mas não conseguiam. Não conseguiram por algum motivo. E aí só restou ser catequista. Desculpa também, né? Eu também agradeço a disponibilidade desses leigos na época da minha formação, mas dava para perceber que era mais ou menos isso, né? Mas tudo é válido, né? Deus também ajeita as coisas. Bom, para hoje então é só isso. Ótima terça-feira para vocês, na proteção de Nossa Senhora e na proteção do Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.